Conceitos básicos: operadores de atribuição, aritméticos, relacionais e lógicos. Olá, aluno, tudo bem? Nesta aula nós vamos ver alguns tipos de operadores, alguns operadores básicos, operadores aritméticos, operadores lógicos. Então nós vamos aprender a trabalhar com esses tipos de operadores aí, que são bem importantes na programação, não só Java, mas em qualquer tipo de outra linguagem de programação. Aqui introduzindo, nós temos então os operadores de atribuição, aritméticos, relacionais e lógicos. No Java são utilizados principalmente na etapa de processamento. Então eles são utilizados naqueles dados que entram, nós processamos, principalmente dados aí numéricos, Temos formas de processar esses dados, fazer alguns cálculos. Eles são utilizados para a construção da lógica, possibilitando a realizar ações específicas sobre os dados. Adição, subtração, multiplicação, comparação são apenas alguns exemplos. Então, são aquelas operações básicas, que nós temos ali na matemática, mais alguns tipos de operações aí na parte lógica que nós vamos ver. Então, os operadores de atribuição aí nós temos o operador de atribuição é utilizado para definir o valor inicial ou sobrescrever o valor de uma variável. Então, a atribuição que nós já estamos trabalhando com ele, que é o igual, então, você tem um valor de um lado e de outro, o igual acaba atribuindo o que acontece desse lado para a variável que está do outro lado. Em seu uso, o operador à esquerda representa a variável para a qual desejamos atribuir o valor informado à direita. Já temos visto isso desde o início do curso. Então, é o que eu falei, Então você tem o igual, tem a variável desse lado, acontece alguma operação deste lado, o direito, e essa atribuição vai ser feita ao lado esquerdo através do símbolo igual. Aqui nós temos, só para relembrarmos aí um exemplo, int valor igual a 2, não é igual, O int, a variável valor é do tipo inteira e é atribuído a ela o valor 2. Depois nós temos double salário, também não é igual, então quer dizer ali, para o Java, para um programador, que significa que 5.685,58 está sendo atribuído esse valor à variável chamada salário. Da mesma forma ali, a variável string está recebendo, que chama texto, está recebendo aquele conjunto de caracteres que forma a frase linguagem de programação. E depois, valor, ali recebe 5. Por que não tem int na frente de valor? Porque ela já foi declarada na linha 6. Então, na linha 9, só é alterado o valor dessa variável. Então, por isso que ela chama variável. Então, você tinha o valor 2 e alterou para 5 na linha 9. Da mesma forma, a variável salário foi alterada ali para 8.987,99, que anteriormente não era esse valor. Então, na linha 10, a variável salário também não é uma declaração, ela já foi declarada na linha 7, ela só sofreu uma alteração. Então, agora nós temos os operadores aritméticos. Então, os operadores aritméticos realizam as operações fundamentais da matemática entre duas variáveis e retornam um resultado. Então, é aquilo que foi dito, nós temos ali o símbolo de atribuição, que é igual, uma variável do lado esquerdo e um cálculo, uma operação aritmética do lado direito. Essa operação, quando ela termina, o resultado é atribuído para aquela variável que está do lado esquerdo da declaração. Então, caso seja necessário escrever operações maiores ou mais complexas, podemos combinar esses operadores e criar expressões matemáticas mesmo, o que nos permite executar todo tipo de cálculo de forma programática. Então, quer dizer, nós temos ali um poder absurdo ali de utilizarmos até fórmulas complexas através desses operadores aritméticos aí no Java ou em outras linguagens de programação. Aqui nós temos um exemplo dos operadores aritméticos, ali relembrando só os símbolos e as operações. O mais é adição, o menos, o tracinho, subtração, o asterisco é utilizado para multiplicação, barra divisão e o porcentagem ali é um módulo que é o resto da divisão. Se nós olharmos esse código que nós temos ali na linha 789,
declaramos 3 variáveis, num1, num2 e num3, com os valores 3, 10 e 20 respectivamente. E depois nós já fazemos ali uma variável na linha 11 chamada resultado int, né? Veja que está no formato camel case, ali, declaramos como int essa variável e já fazemos ali a adição, a soma de num1, num2, num3, mais 8. O resultado ali na saída ali foi 41 naquela primeira linha. Né? O resultado impresso através da linha 12. Depois na linha 13 nós fazemos ali uma subtração entre num1, num2 e num3, deu um resultado negativo, menos 27, né, no caso ali. Então veja que nós já fazemos ali na linha 13, tem uma diferença, nós, em vez de fazermos a operação, jogarmos para uma variável e depois imprimi-la, nós utilizamos ali na linha 13 já dentro do systemout.println, nós já fazemos toda a operação e já imprimimos. Da mesma forma, nas outras linhas também é feita os cálculos aí. Então nós temos os operadores aritméticos aqui, que eles são bem importantes. Então nós vimos aí que na linha 14 e na linha 15 nós temos ali um cálculo que parece ser idêntico, mas no fim ele não é idêntico, porque nós temos um parênteses ali na linha 15. Veja que nós temos aqui a saída num1 mais num2 vezes num2 dividido por 2, saiu o valor 103. E depois, neste outro cálculo aqui, somente colocando ali 2 parênteses entre num1 e num3, nós tivemos uma diferença no cálculo. Por quê? Na matemática ali, a subtração e a soma, ela vem depois da multiplicação e da divisão na precedência. Então, se você, né, programador, necessita que aquele cálculo da num1 mais num3 seja feita anteriormente à multiplicação, você deve colocar um parênteses ali para que a precedência seja alterada ali no cálculo. Então, nós vimos que há essa diferença da precedência. Então, temos que tomar muito cuidado na hora de fazermos aí um cálculo de uma equação, porque em algumas equações, partes dela tem que ser feita antes da outra, né? Então, calculando ali uma equação complexa, alguns pontos da equação tem que ser feito o cálculo antes de outros pontos da equação. Então, temos que tomar só esse cuidado aí, mas isso já é mais uma parte matemática, um pouco mais complexa, né? Mas alguns programadores trabalham com sistemas que fazem cálculos complexos também. Então, nós temos uma forma, né, também de executar esse código passo a passo. Nós utilizamos ali uma palavra, nós chamamos de debug, né? Então, nós utilizamos ali no Eclipse a tecla F11 e depois F6 para ir a cada passo. E o programador, ele tem que se acostumar com esse termo, é um termo muito falado na área, debugar, né? É a parte que você está indo no código, olhando onde tem um erro e fazendo ele passo a passo para ver o que está ocasionando esse erro e onde está ocasionando esse erro. Então essa palavra debugar é muito utilizada aí na área de programação, só para vocês estarem se acostumando. Então vamos ver esse código, como ele funciona aí na prática. E nós podemos executar daquele formato utilizando a tecla F11. É interessante, eu coloquei essa marcaçãozinha aqui. Se eu tirar a marcação e apertar o F11, ele vai executar totalmente o código. Nós temos que colocar aqui um chamado breakpoint. Então eu vou colocar o breakpoint aqui nessa linha aqui e apertar a tecla F11. Ele vai começar a executar o código. Veja que é interessante aqui agora o Java, ele coloca essa funcionalidade, essa infraestrutura aqui para nós. Então veja, ele colocou num1, num2 e num3 com as atribuições que já temos aqui, 3, 10 e 20. Então ele já mostra para nós o que está acontecendo aqui. E tem uma string aqui que está de argumentos que está vazia, que é o argumento que está aqui no início da nossa main, que não tem entrada nenhuma. Então, o interessante aqui para nós é estes números aqui, no 1, no 2 e no 3. Veja que a linha
do debug aqui, ele ficou parado na linha 11, onde estava o meu breakpoint. Agora, apertando a tecla F6, ele vai iniciar ali os passos. Veja que resultado int aqui já recebeu o valor 41. E se nós colocarmos o mouse em cima, essa outra tela abre informando o valor da variável, que é 41 que está aqui. Então vamos continuar o debug aí. Mais uma vez digitando F6. Ele veio para a linha 13, né? Ainda continua a mesma coisa. Né? Se nós colocarmos o mouse em cima de cada um dos valores aqui, ó, num é 3, num 2 é 10 e num 3 é 20. Os valores que estão atribuídos a elas aqui ainda. Então, mais um F6, ele vai imprimir aqui o valor, né, 27, que foi, né, já tinha feito a impressão do valor 41, agora é 27. Agora, na próxima linha, ele faz o 103. Então, ele fez o quê? Ele dividiu num 2 por 2, depois multiplicou esse resultado por num 3 e depois fez a soma, né, por causa do valor das precedências. E aqui, mais uma saída. E aqui o resultado num 2 dividido por num 1. Né? Ele deu um resultado, ali vai imprimir agora, número 3. E agora o resto de num 2 por num 1. Então, num 2 é 10. Né? Num 2 aqui está com 10. E num 3, num 2 é 10 e num 1 é 3. Então, o que vai acontecer aqui? É num 2, que é 10, por num 1, que é 3. Agora, mostrando esse resto da divisão aqui, nós vemos que o resto da divisão é 1. O que acontece? Você vai dividir 10 por 3, vai dar 9, e o valor do resto vai sobrar 1. Por isso que o resto acabou sendo 1 aqui. E o código está parado aqui, mais um F6, ele finalizou o código para a gente. Então, nós temos a forma de executar aí, através do F11 e F6, que é o debug, que, no fim, é este símbolo aqui, esse insetozinho aqui, né, que bug é inseto, então, debug, para ver aí a execução através do debug por aqui, ou a tecla F11, que é um atalho. Então, nós vimos as operações com números inteiros, e agora vamos ver os operadores aritméticos, né, com os números reais. Neste exemplo aqui, nós temos aí o mesmo cálculo, basicamente, só que utilizando aí números reais, aí, que seriam o double ou o float. No caso aqui, nós vamos usar mais o double. Ali, lembrando novamente os símbolos e as operações que nós utilizamos, e o resultado dessa saída deste código tem essa saída aí com todos aqueles números nas casas decimais. Então é interessante nós vermos esse código também aí na prática. Então aqui mais uma vez com a nossa ideia Eclipse aberta, nós temos o cálculo parecido, só que com a diferença de serem números reais, né? Então float ou double, nós estamos utilizando números double, vamos executar. Então, executando aqui, temos o nosso resultado aqui do lado direito das saídas, e nós podemos executar através do F11 e também para vocês verem a forma de debugar o código. Veja que eu apertei F11 e o que aconteceu? Ele finalizou. Por quê? Não houve a marcação de um breakpoint. Então, vamos marcar um breakpoint. Eu marquei na linha 11 do programa do código anterior, vou marcar aqui na linha 7. Então veja que ficou um pontinho aqui, vamos executar o F11, ele vai parar naquela linha. Veja ali que só temos o argumento que está vazio aqui, o código está executando, aguardando a digitação de F6. Então F6, veja o valor sendo atribuído aqui para Dolby 1, depois Dolby 2 o valor que está aqui, e Dolby 3 o valor que está aqui. E agora os cálculos são feitos. Né? O cálculo foi feita uma operação aqui, aritmética, né, ou matemática, e foi atribuído com símbolo de igual para a variável resultado
double, que está aqui já. Só que ainda não foi impresso, ele está na linha 12 esperando mais uma vez eu digitar a tecla F6 para que seja mostrado em tela, no caso, aqui no console. Então aqui já apareceu no console. Então nós temos a sequência dos cálculos aqui até a finalização do código. Então nós temos aí também agora os operadores de atribuição com operações. Pode parecer um pouco redundante, mas nós conseguimos fazer daí a atribuição já fazendo as operações ali ao mesmo tempo. Então temos uma forma de atribuição junto com operadores no Java. Podemos acumular os valores de entrada. Então nós acumulamos ali um valor e atribuímos a variável. Então por isso que o título fica assim, né? Operadores de atribuição com operações. Né? Você faz já a operação já no momento que está atribuindo. Então nós temos um exemplo aqui interessante. Nós temos ali as atribuições sendo feitas ali, então nós declaramos ali na linha 7 e linha 8 int A e int B como 7 e 3. Depois nós fazemos ali na linha 10, veja, B tem um mais igual a. Isso é a mesma coisa de nós estarmos fazendo aquilo que está no comentário. O B está recebendo uma soma de B mais A. Então é só uma forma ali de, vamos dizer, abreviar ali o código. Né? Você, em vez de digitar tudo aquilo, B igual B mais A, você já começa a pegar na prática ali que essa atribuição é da mesma forma que B mais igual A. Então é aquilo que acontece ali. Então se nós formos ver aqui, se nós temos 7 e 3 ali, então o A mais B vai ser atribuído a B, então o resultado final é 10, o que está sendo mostrado ali no console. E assim por diante. Então isso aqui, esse código aí, para o melhor entendimento, vamos ver ele aí na prática. Então aqui mais uma vez nós temos nossa IDE Eclipse aberta. Vamos executar o código diretamente, ele vai ter aquele resultado que nós vimos. E executando ele na forma passo a passo, lembrando que temos que colocar o breakpoint. Vou colocar aqui na linha 7, F11. Ele parou ali na linha 7, no breakpoint. E digitando o F6, nós temos ali A recebeu 7, foi atribuído 7 a A, foi atribuído 3 a B. E aqui já é feita a soma, né? Veja ali que o B ficou com A. B era 3, agora ele, através daquela soma de B mais A, ele vai imprimir ali o valor 10, que foi a conta ali, ó, a operação aritmética que foi feita. Então ali nós temos uma saída como 10. Agora o B vezes igual 4. Então o que quer dizer? B, o valor de B é 10. Então esse vezes igual 4 é a mesma coisa de eu estar fazendo o quê? B multiplicado por 4. Então vai ser ali a saída, né? B multiplicado por 4, nós temos que B recebeu o valor então 40. Agora mais um F6, ele vai imprimir o valor 40. E agora nós temos B barra igual 2. Então ali com a prática nós vamos começar a perceber que esse formato é aquilo que está ali no comentário. Esse barra igual é a mesma coisa do B novamente sendo dividido por 2. Então nós temos que o B atualmente ele está com o valor 40 dividido por 2. Ele alterou ali, veja que está em vermelho ali no canto aqui, ele alterou para o valor 20. E agora mais um F6 ele vai imprimir esse valor para nós. Agora o menos ali igual, lembrando que ele vai pôr ali no primeiro lado, é a mesma situação do primeiro valor da atribuição, termos um B menos o valor 2. Então nós temos ali que o B atualmente ele está com 20, então menos 2, ele vai ficar com 18, mais um F6 ele vai imprimir o 18 aqui. E agora, né, nós temos ali o porcentagem igual 2, quer dizer que é o módulo ali de B
por 2. Então, o B está com 18. Se nós formos ver ali, o resto da divisão de B e 2, que era 18 por 2, no fim é 0. Então, nós mais um F6, ele finalizou aí o código. Então, nós temos também aí no Java vários outros tipos de operadores, e agora um operador importante é o operador de igualdade e desigualdade. Então, o operador de igualdade verifica o seu valor ou o resultado da expressão lógica à esquerda é igual, no caso ali de dois símbolos iguais juntos, é o que significa igual, ou diferente, que temos ali a exclamação igual ao lado direito, retornando um valor booleano. Então, o retorno disso é um true ou false, ou verdadeiro ou falso. Então, veja, nós temos ali atribuição é somente um símbolo igual. E realmente a comparação, se é igual ou não, são dois símbolos iguais. Então, nós temos que tomar cuidado isso no Java, né? E algumas outras linguagens também é assim. Então, quando você quer fazer uma igualdade, são dois símbolos de igual. Os dois símbolos igual. E quando você quer fazer uma diferença, é o exclamação igual. Isso quer dizer diferente de e igual a. Então, ali temos ali o símbolo, utilizado quando desejamos verificar se uma variável é igual a outra, e o símbolo de diferença ali, a junção do exclamação igual ao símbolo de diferença, utilizado quando desejamos verificar se uma variável é diferente de outra. Então, nós temos aqui um exemplo nesta tela, então operadores de igualdade e desigualdade. Veja, nós temos o num1 recebendo 97 como inteiro e o num2 com o valor A, né? O valor A ali como um caractere, recebendo como um inteiro. Lembrando lá que o valor caractere, quando você joga ele para um inteiro, ele utiliza a numeração da tabela de caracteres que existe aí para a linguagem Java. Então, no resultado aqui, nós temos ali a saída é true ou false. Então, veja, na linha 10, valor de num1 é 97. E valor num1 também 97. Por quê? Nós temos ali o valor das variáveis que ele pegou do código ASCII ali, o valor 97 para A também é 97. Então, veja, na linha 13, nós já temos ali num1 é igual a num2, true, porque ambos têm o valor 97. E num1 é diferente de num2, false, porque eles não são realmente iguais. Então, vamos ver isso aí na prática, como funciona. Então, nós temos o nosso código aberto na IDE Eclipse aqui. Vamos executar o código. Então, ele imprimiu ali true ou false. Aqui, só para verificar, seria num2 aqui. Então, veja, nós podemos alterar, né, a informação. Vou fazer uma alteração aqui também. Colocar 99 e vou executar. Veja que agora inverteu, né? 97 e 99, então aqui está falando num1, que é 97, é igual a num2? Não, então vai dar no retorno false. E num1, novamente, é diferente de num2, então 97 é diferente de 99? Sim, então é true. Então, o valor que nós colocarmos aqui, nós vamos obter a igualdade e a desigualdade através desse símbolo aqui. Então, não é um igual que utiliza, são dois. Isso que quer dizer se esta variável é igual a esta, ou se esta variável é diferente desta. Então, vamos executar novamente. True, né? 97 é igual a 97, sim. Então, é true. E aqui, 97 é diferente de 97, não é, então é false. Então, vamos voltar aqui só para o A, né? Que é o valor
Mas nós podemos colocar B, né, também. B vai ser também diferente, né, porque o num1 é 97 e o B, seguindo a tabela lá de caracteres, é 98. Então, aqui eles são iguais? Não, então foi falso. Aqui eles são diferentes? Sim, então true. Então, a saída das comparações entre a igualdade e a desigualdade sempre retorna um true ou false que o programador deve depois trabalhar com essa informação. Agora nós temos mais um tipo de operador, né? Ou operadores, são os operadores relacionais. Os operadores relacionais, assim como os de igualdade, avaliam dois operandos, né? Então você tem um operando de um lado, operando do outro, e ele no meio ele vai avaliar esses dois operandos. Neste caso, mais precisamente, define se o operando à esquerda é menor ou igual, maior ou igual ao da direita, retornando um valor booleano. Ele também retorna true ou false, assim como o de igualdade e desigualdade. Então nós temos uma tabelinha aqui para facilitar. Então aquele símbolo ali, o primeiro ali é utilizado quando desejamos verificar se uma variável é maior que a outra. O próximo, utilizamos quando desejamos verificar se uma variável é maior ou igual a outra. Essa palavra ou é muito importante, né? Maior ou igual. Depois o outro símbolo, utilizado, né, quando desejamos verificar se uma variável é menor que a outra. E, para concluir ali, utilizado quando desejamos verificar se uma variável é menor ou igual a outra. Então esse ou vocês vão ver depois na sequência aí do curso, que ele é muito importante na hora de fazermos essas comparações. Então aqui nós temos os operadores relacionais, né? Nós temos esse código aí, veja que é bem parecido com o anterior, eu acrescentei ali só um num3 ali como 50. Então esta é a saída deste código, veja que ele só retornou ali true, false e assim por diante. Então ele só retorna true ou false. Depois o programador vai aprender a trabalhar aí com os condicionais, esses resultados desses operadores, né, dessas operações. Então, é interessante nós vermos isso também na prática. Então, nós temos mais uma vez a nossa ideia Eclipse aberta aqui com nossa classe aqui de operadores relacionais. Nós temos um número a mais aí, nós temos já na saída do System.out.println já a comparação aqui que nos dá os valores true ou false. Executando aqui, nós vemos aqui, né, num1 é maior que num3, então num1 é 97 e num3 é 50. Então isso é uma verdade? Sim. Então por isso que aqui saiu como true a primeira saída aí do nosso código. E aqui, num1 é maior que num2, então num1 é 97 e num2, lembrando lá que o código A será também 97, então é falso, porque eles são iguais. E aqui eu coloquei uma impressão aqui só para mostrar aqui, que pula a linha aqui, são os próximos verificações. Nós podemos verificar aqui com números de forma direta, né? Então aqui o que aconteceu? 3 é menor que 2? Não. Então vejam que na próxima linha ali apareceu false. 3 é menor ou igual a 2? Também não, é false. 3 é menor ou igual a 3? Por isso que o ou é importante. Ele não é menor, mas é igual. Então vai sair true, é uma verdade. 2 é maior que 3? Também não, é falso. 2 é maior ou igual a 3? Também não, isso é uma falsidade. 2 é menor ou igual a 2? Não é menor, mas é igual. Então, por isso que saiu aqui a última linha como true. Então, essas comparações também retornam aí valores true ou false. Então, o programador realmente tem que aprender a trabalhar com esses símbolos, essas operações, esses operadores aqui relacionais e as suas saídas, que são sempre true
ou false. Então essa é a saída do nosso código. Se nós tentarmos aqui executarmos passo a passo com o F11, vamos ver lá. Daí F6, os valores são atribuídos lá, então a variável num é 97, num2 97, num3 é 50. Aqui vai lá começar a imprimir, né? É uma verdade isso, 97 é maior que 50 e assim por diante, né? Nossos valores lá são impressos a cada F6, que é teclado, no teclado aqui. Então aqui finalizou o algoritmo e nós já temos aí todas as saídas true ou false desses operadores relacionais. Agora nós temos outros dois operadores, eles se chamam operadores de incremento e decremento. Então os operadores de incremento e decremento também são bastante utilizados, nós utilizamos eles muito na programação, em qualquer tipo de linguagem e principalmente aí em Java. Então, basicamente, nós temos dois deles, é o mais e o menos. Quer dizer, ele vai fazer uma soma, um incremento de alguma variável e o decremento. Eles podem ser declarados antes ou depois da variável e incrementam ou decrementam em um, né, o valor da variável. Então, quando você tem mais, ele vai colocar 1. Você tem lá, está com 2, então ele vai colocar 3, 4, 5 na sequência. E o menos vai decrementar. Se você tem 2, ele vai colocar 1, 0 e menos 1 e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos um exemplo, né, desse código, um código aí com o operador de incremento e decremento. Veja ali na linha 11, o num1 tem um símbolo mais na frente, ele vai incrementar a variável num1, e na linha 13, num1 recebe ali um decremento. Veja que foi falado, ele pode ser na frente ou atrás do valor da variável. No caso ali da linha 13, foi colocado à frente da variável. Nós temos essa saída aí deste código, né? Então o resultado do operador relacional da linha 16 será true ou false, né? É isso que nós queremos ver ali. Veja que tem uma comparação ali. Então, mas por que o resultado da linha 16 foi true? Pode parecer ali que não é verdadeiro, né? Porque você está falando ali num1 é igual a num2 e na verdade saiu true e parece que eles são diferentes, né? Porque um está com valor 2 e outro com valor 1, mas no fim eles saíram como igual. Então será interessante nós vermos este código, como ele funciona. Então aqui, veja, nós colocamos mais ali na linha 17 e 18 a impressão da variável. Veja que ele imprimiu dois valores diferentes, mas mesmo assim a igualdade na linha 16 ainda deu como true, né? Então fica algo assim, para nós que estamos vendo esses operadores de incremento e decremento assim no início, fica algo meio complicado, mas na prática nós vamos ver como isso acontece aí, desse valor true. Então nós temos aqui a nossa ideia Eclipse aberta novamente. Para entendermos melhor esse código, é interessante fazermos o debug aqui, o passo a passo. Então F11, iniciamos aí o código. Daí F6. Então nós temos ali que num1 é 1 e num2 é 2. Agora aqui num1 vai ser impressa, valor 1. E veja que num1 ainda está como 1, mas no próximo F6 ele foi incrementado de 2, né? Para 2, né? Ele era 1, ficou 2. E imprimindo no 1 novamente vai ser, né, 2. Só que tem um detalhe aqui, o num1 vai ser decrementado nessa variável aqui. Então ele decrementou e agora imprimiu. E aqui nós temos, né, a saída que é true, né? E já, veja, dá um nó na cabeça porque fala assim, ali fala para nós ali, no 1 é 2 e no 2 é 1. Por que que aqui ele está falando que elas são iguais e deu true?
por que que essa informação deu true. Eu vou finalizar aqui o código, né? Veja que uma é 2, outra é 1 e ainda deu true. O que acontece é o seguinte, eu vou voltar à execução aqui no debug novamente, e começar a execução. Então vem aqui. Então aqui é interessante, ó. O num1 ele está como 1 e o num2 está como 2. Mas o que acontece? Quando ele entra nesta linha aqui, o num1, aqui ele é 1. Só que como o operador de adição aqui, o de incremento está na frente, antes de comparar aqui, ele vai pegar esse valor no 1 e colocar 2. Depois que ele compara, tem essa precedência. Então aqui, mesmo parecendo para nós que o valor é 1, ele já vai comparar com 2, porque este valor aqui vai atribuir ao valor 1, 2. Então aqui, imagine que já temos 2, porque está na frente. E aqui, vocês podem falar assim, é 2, mas ele vai comparar com 2 e depois ele faz o decremento. Aí que ele vai para 1. Então, por isso que aqui fica 2 e 2. Só por causa de ter colocado aqui o incremento na frente e o decremento depois. Então, o que que ele fez? Ele incrementou e comparou com 2 e depois que ele comparou que deu true, ele decrementou o número 2. Por isso que o valor que sai aqui é true e não false. Então isso pode dar uma confusão, mas tudo isso acontece por causa da sequência, né? Então eu tenho um valor, eu acrescento e comparo, e depois que eu comparei, eu decremento o valor. Então por isso que saiu o valor true neste código aqui. Agora nós temos mais alguns tipos de operadores, e esses operadores são chamados de operadores lógicos. Então, os operadores lógicos aí representam o recurso que nos permite criar expressões lógicas maiores a partir da junção de duas ou mais expressões. Então, nós temos essa parte lógica trabalhando entre as expressões. Para isso, aplicamos as seguintes operações lógicas. Temos uma operação que chama não, que do inglês, né, vai ser not, que ela é representada somente pelo exclamação. Depois nós temos um operador lógico que chama e, o AND, representado por dois e's comerciais. Depois o OR, que é representado por dois pipes. E o ou exclusivo, que é o ou exclusive OR, do inglês o SHOR, que é representado pelo acento ali, o circunflexo. Então nós temos uma tabelinha aqui para ajudarmos, né? Então o símbolo ali, a exclamação, utilizado quando desejamos inverter o resultado de uma variável. Então você tem uma variável true, você coloca o símbolo, ele inverte para false e vice-versa. Depois nós temos os dois e's comerciais ali que utilizado quando desejamos que as duas expressões sejam verdadeiras. Então quer dizer, tem que ser verdadeira essa expressão deste lado e a expressão do outro lado tem que ser verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Depois tem os dois pipes, que é o ou OR, utilizado quando precisamos que pelo menos uma das expressões seja verdadeira. Então, quando nós temos os dois pipes, se um dos lados for verdadeiro, já basta para a expressão toda ser verdadeira. E temos ali o acento circunflexo utilizado quando precisamos verificar uma exclusividade. Verificar que seja uma exclusividade. Então, quer dizer, se algo for exclusivo, é verdadeiro. Se não for exclusivo, é falso. Então, nós temos aqui os exemplos de algumas tabelas, né, dos operadores. Então, nós temos ali o operador o e, né, ou AND, somente quando os dois dados são verdadeiros que acontece. Então ali eu já estou trabalhando com um exemplo que eu vou dar para vocês. Então supondo ali que ocorra alguma coisa na terça e ocorra também na quinta, quer dizer que isso é
verdade. Então vai ser algo verdadeiro. Se não ocorrer nenhum desses 2 dias, o resultado é falso. Então veja ali, nós temos terça como true e quinta como false na primeira tabela, ele retornou false. Depois nós temos terça como false e quinta como true, também vai retornar false. E no fim, os dois sendo false, vai também retornar false. Depois ali no outro exemplo, ainda continuando com terça e quinta, a segunda tabela ali, nós temos o or. Então o ou basta que alguma coisa aconteça de verdadeiro entre terça e quinta que será verdadeiro. Então veja, terça e quinta ali na primeira linha são verdadeiros, então o resultado é verdadeiro. Depois terça é verdadeiro, mas quinta é falso, mas mesmo assim o resultado é verdadeiro. E terça é falso e quinta é verdadeiro, mesmo assim o resultado é verdadeiro. Agora só vai ser falso quando ambos os dias forem falsos, que é a última linha da tabela central ali. Então nós temos aí também a última tabela, que é o símbolo de exclusividade. Então veja, somente quando existe um verdadeiro ou um falso que é true, né? Então ali seriam as linhas intermediárias ali, quando são diferentes ali, não ocorre num dia e não ocorre no outro, que realmente é true. Mas se ambos acontecem terça ou quinta, ou ambos não acontecem na terça e na quinta, isso não é uma exclusividade, então isso fica falso, né? Então nós temos também os exemplos de testes. Quando nós colocamos 2 símbolos de e-comercial, ele ignora o próximo teste. Quando nós temos 2 símbolos de pipe, ele ignora o próximo teste. Quando temos um só, ele processa, mesmo sendo falso ou verdadeiro, o que seja, ele vai para o próximo. E quando temos um símbolo, também processa o próximo teste. Mas, usualmente, nós utilizamos ali os 2 símbolos juntos. Então, aqui, eu tenho um exemplo aí para vocês, um exemplo interessante, que vamos supor aí que nós temos uma pessoa que ela está tentando arrumar 2 serviços na semana. Então, se ela conseguir, o caso ali vai ser o seguinte: se ela conseguir um serviço, se ela não conseguir nenhum serviço na terça ou na quarta, ela vai comprar ali a caixa de bombom. Se ela, isso para namorada, né? Se ela conseguiu ali um serviço na quinta e outro na terça, ele vai comprar um anel de ouro. Se ele conseguiu um ou outro, ou na terça ou na quinta, ele vai comprar só um anel de prata. Então, o que nós temos ali? Se ele não conseguir nenhum dos serviços ali, ele só vai dar a caixinha de bombom. Se ele conseguir os 2 serviços, um anel de ouro. Se ele conseguir pelo menos um serviço, um anel de prata. Então, aquela é a comparação do que ocorre ali para nós vermos os resultados. Então, vamos ver isso na prática para ver a funcionalidade desses tipos de operadores lógicos. Então, aqui que é nosso código aberto na IDE do Eclipse, nós temos aí. Chamamos 2 variáveis booleanas, né? Boolean, se a pessoa, né, o namorado executou um trabalho na terça ou se ele executou um trabalho na quinta. Então aqui nós colocamos que ele não executou nem na terça nem na quinta, deu false e false. Então se nós executarmos aqui, veja, né, aqui bombom, nem teve bombom porque deu false e false. Aqui também deu false e false, não teve anel, nem de ouro, nem anel de prata. Então não teve nada. Então veja, ele não conseguiu nada. Então o que aconteceu? Quando veio aqui a informação na linha 10, quando veio a informação false ou false, né, falso ou falso é falso. Quando veio na linha 11 a informação falso e falso, também vai ser falso. E quando veio a informação na linha 12 falso, né, o exclusivo falso, então, quer dizer, não é exclusivo, porque os 2 são iguais, falso e falso, então tudo deu falso. Então o que aconteceu aqui foi resultado falso, falso, falso e falso também, né? Ele não
Não tem como ocorrer. Mas por que deu true ali? Porque eu utilizei ali o não. Então aqui deu true, deu false, só que eu coloquei o símbolo aqui de inversão, o não. Então, não falso é true. Então foi uma forma de programar falando que se ele não conseguir nada, nenhum trabalho durante a semana, ele não vai nem conseguir bombom, nem anel de ouro, nem anel de prata, e também, né, o comprou bombom, como deu falso aqui em cima, eu só utilizei o símbolo aqui para inverter, para mostrar na tela do usuário ali que ele não, o namorado aí não conseguiu nada dessa vez. Agora, se nós alterarmos ali o trabalho para terça como true, vamos executar. Então veja, como deu um desses deu true, né, deu verdadeiro, como é o ou, pelo menos tendo um verdadeiro, então é verdadeiro. Então, bombom vai ter. Se ele deu true e falso no outro, quer dizer, ele só conseguiu quinta, então um verdadeiro e um falso, o AND, ele vai retornar falso. Então, não tem anel de ouro. Mas como ele conseguiu um trabalho pelo menos na semana, né, aqui deu true e aqui deu falso, então temos uma exclusividade, né, naquela tabela, então vai ter um anel de prata. E nada é falso, né, então ele conseguiu alguma coisa. Então vai ter bombom e um anel de prata. Veja, aqui o bombom aqui ele deu true, mas como eu pus o negativo aqui na frente, ele inverteu para falso, que foi aqui. Agora, vamos colocar ele conseguindo, invertendo aqui. Ele não conseguiu na terça, mas conseguiu na quinta. Opa. Então, se eu executar, vocês vão ver que a saída é a mesma, né? Porque ele conseguiu pelo menos um emprego, né? Um trabalho na semana. Então, aqui foi false ou verdadeiro. Então, o ou, pelo menos tendo um verdadeiro, é verdadeiro. Aqui, da mesma forma, tendo pelo menos um falso, é falso. E aqui, tendo exclusividade na linha 12, seria true. E, como aqui for true, eu inverti e deu false. E agora, se ele consegue os dois trabalhos na semana, executando, bombom vai ter, né? Aqui true ou true vai dar true também, né? Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. O e, para ser verdadeiro, ele tem que ter os dois verdadeiros, então ambos verdadeiros saiu verdadeiro também. Então tem bombom, tem anel de ouro. E aqui, se ele comprou anel de ouro, não precisa de prata, então não existe uma exclusividade, né? Então está verdadeiro e verdadeiro, true e true. No exclusivo, quando são iguais, vai sair falso. E nada, ele ficou com falso, né? Eu inverti aqui, o bombom vai ter invertido da falso. Então, quando ele conseguiu dois trabalhos na semana, ele conseguiu o bombom e o anel de ouro. E, desse caso, a namorada ficou feliz. Então, foi um exemplo aí de como utilizar esses operadores lógicos em Java e também em algumas outras linguagens de programação seria basicamente semelhante a essa utilização dos operadores lógicos. Então, concluindo esta aula, vimos os seguintes operadores: atribuição, aritmético, relacional e lógico, né? Todos esses tipos de operadores que são muito importantes. Eles são utilizados principalmente na etapa de processamento. Então, todo aquele cálculo, nós podemos fazer alguns métodos, algumas classes, nós vamos utilizar todos esses operadores. Uns mais que os outros, mas a maioria deles nós utilizamos em todos os processamentos das nossas operações, dos nossos métodos em programação Java. Também, né, além do Java, esses operadores podem ser observados em outras linguagens de programação. Pode ocorrer que alguns símbolos sejam diferentes, mas a maioria das linguagens, assim, a utilização é semelhante aqui ao que nós temos no Java. E
sempre pratiquem, né, o código desta aula no Eclipse ou em qualquer outra IDE que você tenha instalado, né? Lembrando que Eclipse é o que nós estamos utilizando, mas temos outras IDEs que nós podemos utilizar, mas sempre é bom você estar abrindo os códigos aí e praticando eles para ver a saída e até modificando algumas coisas, tentando ver alguns erros que ocorrem, para que vocês possam aí estar cada vez mais se aprimorando na linguagem Java. Bom, espero que vocês tenham gostado e bons estudos.